foi muita influência do meu pai, porque quando eu era criança, desde os 4 anos de idade, meu pai, que tinha uma grande sensibilidade pela arte, gostava muito de arte, especialmente de artes plásticas e música. E aí, aos meus 4 anos, meu pai comprou os equipamentos de fotografia e começou a fotografar. A gente morava no interior, né? Destacar isso. E aí, lá mesmo, na nossa casa, ele fez um laboratório, um cômodo de laboratório de fotografia. E eu, como a primogênita e muito companheira do meu pai, eu admirava demais ele registrar os momentos que ele gostava muito de fotografar. Ele fotografava, fazia fotos para documentos e, no mais, ele gostava de registrar os momentos, as festas, os casamentos, crianças, nós, né, da família especialmente. E aí ele comprou todo o material, fez a pesquisa e em casa mesmo era o laboratório dele. E eu, aos meus 6, 7 anos, quando meu pai ia revelar, aí o cômodo todo escuro, aquilo para mim era nostálgico, ver nascer a fotografia. Aí ele me falava, filha, fica bem quietinha, porque se você esbarrar em alguma coisa, estraga tudo. Aí eu ficava com os bracinhos para trás, assim, nós dois lá no escuro, e vendo, então eu via, né, nascer a fotografia, assim, quando colocava o papel lá na química. Era maravilhoso. Ver meu pai fotografando. E quando ele ia me fotografar, eu já dava ruim, porque, como se diz, porque eu não gostava de ficar de frente às câmeras. Aí eu fazia, né, dava o maior trabalho para ele me fotografar. Mas eu gostava muito de ver ele fotografando. E aí passou-se o tempo e eu gostava muito de desenho, ele me motivava muito, né? Aí ele falava, você vai ser um artista. Você quando você crescer, você vai fazer belas artes. Porque naquela época a faculdade de artes era belas artes, né? E por muito tempo a arte era o que era considerado arte, o que era belo. Então falava-se belas artes. Então ele falava, quando você crescer, você vai estudar belas artes. E ele me incentivava muito isso e comprava lápis de cor, papel para eu desenhar. Desde a alfabetização, eu sofri muito bullying. Eu sofria bullying dos meus coleguinhas pela minha aparência, que eu era bem fechada, assim, bem muito séria. O cabelo muito volumoso, como é até hoje, mas o cabelo era mais curto. E aquele volume de cabelo, então eles colocavam mil apelidos em mim, jogavam pedra, me empurravam, enfim. E o pior bullying que eu sofri foi da minha professora de alfabetização. E isso ocorreu exatamente pelo fato de eu gostar de artes, desde pequenininha. Então, quando eu estava na sala de aula, eu ficava desenhando e ela explicando a matéria, né? A alfabetização, português, matemática, e eu lá desenhando. Então eu viajava no meu mundo e ela chegava assim, escondida e puxava minha orelha, puxava meu cabelo, batia com a régua na minha cabeça às vezes. Eu consegui terminar o ensino fundamental, né, nos anos da minha idade. E aí quando eu concluí o ensino médio, eu veio a vontade, né, e a promessa, lembrando das promessas do meu pai, da gente vir para cá para estudar. A minha cidade é Crixás, a 320 quilômetros da capital, né, de Goiânia. Eu falo a gente porque veio minha irmã e eu.
fazer uma adaptação, né, por um tempo, para depois, para a gente então entrar na faculdade, que é o que a gente tanto queria. E aí então, 2 anos depois que nós estávamos aqui, meus pais vieram, e aí eu entrei para a Faculdade de Artes Visuais, na UFG, concluí o curso, embora tranquei 2 anos, mas concluí. E assim, abrindo um parêntese, que quando nós viemos, aí eu fui trabalhar na prefeitura, na Secretaria de Cultura, e fui trabalhar no museu, no MAG. E aí foi assim, deslumbrante para mim, né? Porque ali eu tive contato direto com as obras dos artistas, dos grandes artistas goianos, principalmente, e até com os artistas mesmo, né? Nas exposições e tal. E eu fui trabalhar no acervo. E aí foi ainda mais assim a vontade, a paixão pela arte foi aumentando, porque da medida que eu ia entendendo mais a arte, que eu ia tendo conhecimento, isso me fazia, eu ficava fascinada, né? Eu quero estudar, quero ver isso, quero história da arte, Quando eu entrei para a faculdade, foi mais um deslumbre. Assim, embora tenha outras coisas que a gente fica meio frustrado, que a gente pensa que é de um jeito e é de outro, mas eu fiz assim da faculdade a minha casa, né? Porque a gente tinha que fazer as oficinas e aquilo me apaixonei. Eu tive grandes mestres, né? Como o saudoso Carlos Sena, Paulo Veiga, foi meus professores, Selma Parreira, e Zé César, entre outros mais, que grandes mestres. E desde que eu estava na faculdade, eu comecei a produzir, né? Meus trabalhos são conceitual. Meus trabalhos não são assim meramente contemplativos, não são figurativos, não faço pintura figurativa. Então eu trabalho sempre com a linha do conceito, porque para mim a arte e a educação são parceiros assim que nasceu de mãos dadas, né? Então eu gosto muito da arte e educação, e então meus trabalhos são sempre assim, conceituais. Eu sou fotógrafa, como eu faço as fotos, as produções comercial, né, para os meus clientes, e as fotografias artísticas, que são as de conceito. Sempre com algum tema, eu faço as fases assim e utilizo, às vezes não só a fotografia, mas eu utilizo a fotografia com outros materiais. E aí eu tenho orgulho de ter obra no acervo do Museu de Arte de Goiânia, que é a linha que eu fiz sobre mulheres, né? E é feito de retrós de linha. Eu falo sobre as mulheres donas de casa, enfim. Então, meus trabalhos assim, voltado para... Então, eu trabalho sempre paralelo. Eu tenho meu trabalho diário, de fotografia, de eventos, de diversas produções, e a fotografia está presente em tudo na minha vida. Eu tenho um caso de amor com a fotografia, né? Então, eu